Bom, gente, agora nós vamos estudar alguns conceitos de estruturas algébricas. Nós, nas nossas aulas na faculdade, nós demos um salto mostrando propriedades das operações internas e, logo a seguir, nós definimos a estrutura algébrica de grupo. Mas é necessário que a gente, nesse momento, retorne esses conceitos, tá? Porque muitas vezes você pode estar diante de termos algébricos que cabe nós passarmos para vocês, já que a gente não teve essa oportunidade. Bom, então, nós definimos inicialmente, quando a gente tinha uma operação, por exemplo, de A vezes A leva em A, onde aqui nós tínhamos um par ordenado, onde esse X pertence a A, e está claro para a gente que esse A ele é diferente do conjunto vazio. Então, esse X pertence a A, esse Y pertence a A, e nós vamos ter uma operação asterística, onde X asterisco Y, ele está em A. Então, se realmente isso acontecer, para qualquer elemento X desse conjunto A, qualquer elemento Y do conjunto A, se nós operarmos X com Y, essa operação tem que estar em A. Então, isso aqui, certo? É uma operação interna sobre A, onde essa operação é chamada operação asterisco. Muito bem. Então, nós definimos isso aqui. Ao Z, F, se eu colocasse assim, Z vezes Z leva a Z, tal que o XY leva a X menos Y, isso é uma operação interna. Então, para qualquer elemento que eu tenho aqui, se X pertence a Z, se Y pertence a Z, a diferença pertence a Z, já que o conjunto dos inteiros ele tem o elemento zero, todos os positivos, não é isso? A gente sabe que o Z ele é composto dos negativos, vem lá do menos infinito até o mais infinito. Então, quando você pegar ao fechamento aqui, quando a gente pega elementos inteiros, não é isso? E subtrai. Então, há o fechamento na subtração, tipo 3 menos 2 dá 1, mais o 2 menos 4 dá menos 2, e esses elementos, eles pertencem sempre ao conjunto Z. Então, isso aqui é uma operação interna, a subtração é uma operação sobre Z, quer dizer, é uma operação interna sobre Z, chamada operação em Z, subtração. Mas se nós tivermos o F, por exemplo, de N vezes N leva a N, onde eu tenho XY leva o X menos Y, observe que se eu pegar, por exemplo, o 2 e o 4, o 2 é natural, o 4 é natural, mas a diferença 2 menos 4, que é menos 2, não pertence ao conjunto dos naturais. Então isso daqui não há o fechamento. Se não há o fechamento, isso aqui não é uma operação interna. Então não é operação, certo? Não é operação. Então agora, dentro desses conceitos que nós colocamos aqui, nós vamos definir algumas estruturas algébricas, que nós estaremos aqui classificando. A primeira nós vamos chamar de grupoide. Vamos botar aqui, grupoide. A segunda vamos definir de semigrupo. Semigrupo. A terceira, monoide. E a quarta, de grupo. Certo? Então, estamos aqui classificando essas estruturas algébricas. Nós já falamos de grupo em nossas aulas, mas eu queria fazer aqui rever essas questões, para que fique claro o que a gente chama de grupóide, o que a gente chama de semigrupo,
o que a gente chama de monoide e o que a gente chama de grupo, embora isso aqui já está bem definido. Então, quando a gente falou de grupo, né, nós falamos de propriedades das operações. Então, a gente falou da comutatividade, que é uma propriedade, comutatividade. Nós falamos da associatividade, né? Nós falamos do elemento neutro, nós falamos dos simetrizáveis, elementos simetrizáveis, então chamados simetrizáveis. Então nós já definimos essas 4 propriedades das operações, né, que são importantes aqui dentro das estruturas. A gente diz o seguinte: se eu tiver sobre um conjunto A, se eu tiver, por exemplo, x mais x operado com y foi igual a y operado com x, quer dizer, evidente que nós estamos olhando aqui, tá, numa operação em A, por exemplo, se eu operar x com y, y com x, isso aqui for igual, isso caracteriza a comutatividade, né? Isso já muito rapidamente, relembrando. Se eu tiver, né, uma operação asterisco e nós associarmos dessa forma e a gente agora associar dessa e na operação asterisco sobre um determinado conjunto genérico ali A, se eu tiver essa igualdade, isso caracteriza a associatividade. Muito bem. Agora, 3, o elemento neutro. O elemento neutro, que a gente está chamando de E, é um elemento que, quando você operar, né, qualquer elemento de A operado com E à direita, vai ser o E à esquerda operado com esse X, que dá o X. Quer dizer o seguinte: qualquer elemento de A, quando é operado, vai existir o elemento neutro. Quando eu pegar um carinha lá de A e operar com o elemento neutro, que é único, esse elemento neutro ele é único, vai dar X. Tanto o elemento neutro à direita como à esquerda. Então isso aqui é a existência do elemento neutro na operação asterisco sobre A. E o 4 é, se todos, o que são os simetrizados? Não todos aqui, o que é simetrizado? Se eu tenho o X e vou operar o simetrizável de X, quer dizer, se existe, tá, um simétrico desse carinha, tá, X operado com o simétrico dele vai gerar o elemento neutro. Então, como é que a gente pode determinar os simetrizados? O que significa simetrizados dentro da operação asterisco? Quando a gente pega um elemento de A e opera com o simétrico dele, gera o elemento neutro. Tanto o simétrico à direita como à esquerda. Então, esse é, né, x asterisco simétrico de x tem que dar E, assim como o simétrico de x operado com x tem que dar E. Então, essas propriedades são propriedades que a gente já colocou, né, dentro das operações internas. Quer dizer, não quer dizer que uma operação interna tem que ser associativa, não quer dizer que uma operação interna tem que ter elemento neutro, mas a gente está colocando aqui propriedades que podem existir nas operações internas. Bom, o que é um grupóide? Agora, olhando para essa definição aqui, grupóide. O grupóide, certo, é toda operação interna, que se for uma operação interna, isto é, se houver o fechamento, se aquilo ali for realmente uma operação interna, é um grupóide. Então você olhou para uma função dessa, né? E você olha essa função, ela é fechada. Quando eu falo de função, né, para ser função ela tem que ser fechada. Então se por exemplo, quando eu pego, vamos ver esse exemplo aqui, ó, isso aqui, ó, quando eu pego f de n vezes n eleva a n, xy leva a x menos y, isso aqui não é uma função. Por quê? Porque quando eu pego
dentro do domínio pares, onde o meu x é menor que o meu y, todas essas situações, elas não têm imagem, porque as imagens têm que pertencer a n, e vai dar negativo. Então, isso não é função, por quê? Porque sobram elementos, infinitos elementos no domínio. Então, isso aqui não é função, não é uma operação interna, não é grupóide. Então, para ser grupóide, tem que ser uma operação interna, tem que haver esse fechamento. O que é um semigrupo? O semigrupo é quando você tem uma operação interna associativa. Então, basta que essa operação interna seja associativa, nós vamos ter um semigrupo. Então, o que é um semigrupo? É uma operação interna, é um grupóide que associa, acabou. As outras propriedades aqui a gente não olha para ela. Agora, depois nós vamos ter um monoide. O monoide, certo? Ele vai compondo as propriedades anteriores. Então tem que ser uma operação interna, tem que associar e tem que ter elemento neutro. Então o monoide, ela é uma operação interna, certo? É uma operação interna que associa e tem elemento neutro. Então o elemento neutro agora, ele aparece aqui dentro do monoide. Então, para ser monoide, tem que ser uma operação interna, tem que ser um grupóide, é um semigrupo, porque associa, e aparece a nova propriedade, que é a existência do elemento neutro. Então, todas as operações internas que associam e têm elemento neutro, nós podemos chamar de monoide. E, finalmente, o grupo. O grupo, foi o que nós já estudamos, tem que ser uma operação interna, tem que associar, associa, tem elemento neutro, existe elemento neutro, tem elemento neutro, e todos os elementos do conjunto. Vamos olhar assim para o conjunto A, por exemplo, do conjunto A, quando eu estou fazendo referência a esse conjunto genérico. Todos os elementos do conjunto A têm simétricos, então todos os elementos são simetrizáveis. Então isso garante que é um grupo. Ah, mas faltou a comutatividade. Por que a comutatividade não apareceu? A comutatividade não aparece no grupóide, não aparece no semigrupo e no monoide. A comutatividade vem aqui simplesmente se a propriedade for comutativa, o nosso grupo ele é um grupo comutativo. Então, além de ser uma operação interna, associar, ter elemento neutro, todos os elementos do conjunto terem simétricos, serem simetrizados, se a comutatividade existir, esse grupo é chamado comutativo, então grupo comutativo. Se a comutatividade não existir, esse grupo não é comutativo. Então, a questão da comutatividade vai fazer, né, que o grupo seja comutativo. Quer dizer, então, a comutatividade, ele simplesmente influi aqui na estrutura de grupo. A propriedade é comutativa, então o grupo é comutativo. A operação interna ela é comutativa. A operação interna não é comutativa. É um grupo, mas é um grupo não comutativo. Então, dessa forma, a gente definiu aqui as estruturas algébricas, né, que eu acho que vale a pena a gente estar falando, por conta que a gente falou de grupo, né, a gente trabalhou sobre grupo e não definimos o que é um grupóide, o que é um semigrupo, o que é um monoide. Então, está aí essa aula mostrando esses conceitos.